Ter acesso a diversos serviços do dia a dia ainda é um desafio para quem tem algum tipo de deficiência. Para minimizar as dificuldades das pessoas surdas, foi criada uma lei aqui no estado do Rio que garante que órgãos públicos devem disponibilizar profissionais capacitados para realizar atendimento em Libras. A medida também prevê que seja criada uma central estadual de intérpretes de língua brasileira de sinais, destinada à comunicação virtual com os deficientes auditivos. Para você entender melhor os benefícios dessa lei, acompanhe o nosso Alerj Debate de hoje, que tem a presença da Solange Rocha, que é professora de História do Instituto Nacional de Educação dos Surdos, e a Laura Belém, que é intérprete de Libras e também professora do Instituto. Muito obrigada pela presença de vocês, sejam muito bem-vindas. Solange, vou começar com você para a gente ressaltar a importância, da aprovação dessa lei aqui no estado, de que forma aí vai beneficiar, porque é o que a gente falou aqui na abertura, a acessibilidade, a integração dessas pessoas na sociedade é o principal objetivo, Então é mais um avanço, mais um passo para essa integração? Ah, com certeza. É um passo importante e que soma-se a outros passos, que a gente vem conquistando, no sentido de garantir a acessibilidade da pessoa surda, Enfim, é curioso que nós temos um instituto que tem há 160 anos e desde a sua fundação, essa língua, essa língua de sinais, ela é praticada nesse espaço e é curioso que a gente ainda tenha que fazer, construir, junto ao legislativo, leis que garantam que os surdos possam usar aquilo que eles chamam de primeira língua. Eu acho que essa iniciativa é uma iniciativa importantíssima e cada vez que o Poder Legislativo se posiciona e assume uma iniciativa dessa natureza, está contribuindo também para a divulgação da língua de sinais, que ainda é muito pouco compreendida. Fica parecendo como se fosse um apêndice, como se fosse alguma coisa que venha a contribuir, mas que não uma língua constitutiva de subjetividade, de cognição, enfim, de tudo. Então, na realidade, toda vez que em espaços se possa discutir essa questão da língua de sinais, contribui imensamente para essas conquistas da comunidade surda. Vamos falar na parte prática dessa lei, vamos criar aí uma situação de um atendimento de uma pessoa com deficiência auditiva, está precisando de um atendimento em um órgão público. Como que vai funcionar esse atendimento de acordo com a lei? Eu acho que dos desafios, você imagina assim, vamos fazer um breve teatro, e um surdo vai precisar resolver um problema dele de natureza de uma dessas instituições públicas, questão trabalhista, sei lá o quê. Chega lá, ele está com a língua dele, ele vai tentar se comunicar e ninguém sabe se comunicar com ele. Então, o que vai acontecer? E o reconhecimento da língua de sinais é de 2002, que o périplo que os surdos passam é uma coisa terrível. Eles passam por situações muito constrangedoras mesmo, Então, eu acho essa lei vem contribuir, Laura, pode falar, Laura. Laura é intérprete de Libras e está diretamente ligada a isso também, Laura? Eu também, além de ser intérprete, também sou professora e muitas pessoas iriam perguntar, mas se ele não sabe ser compreendido, por que então ele não escreve? Ele não sabe escrever? Sabe. Acontece que a língua de sinais é uma língua ágrafa, e para ele poder saber bem a língua portuguesa, que é a língua pátria dele também, ele precisa de ter uma língua que dê um suporte. Para eu aprender uma outra língua, eu tenho que ter uma língua que vai me constituir e conhecedor dessa outra língua. Então, é por isso que é importante e é interessante esse processo de aquisição de língua. Uma das grandes dificuldades que nesse mundo das pessoas com deficiência auditiva é encontrar intérpretes de Libras, Laura? Esse é o grande desafio também da sociedade, disponibilizar intérpretes de Libras, não só nos órgãos públicos, a gente está falando de uma sociedade em geral, em lugares privados, públicos. Então, desde que surja um surdo, uma pessoa que precisa se comunicar, com certeza tem um intérprete ali. Os intérpretes começaram ali na comunidade, na família, no vizinho, podendo fazer ali uma mediação linguística, Com o passar do tempo, obviamente, o surdo também foi conquistando um espaço maior na sociedade.
mesmo com todas as dificuldades, alguns surdos começaram a ingressar na faculdade, e aí precisa de uma pessoa que esteja com um preparo para poder estar atendendo e fazendo a mediação com esse surdo. Então, aquele intérprete que é o intérprete caseiro, né, aquele intérprete familiar, ele já precisa também estar com uma formação em nível que ele possa estar acompanhando, né, esse processo de aquisição junto com a pessoa surda. Né? E como que é o processo para quem quer se especializar nisso, né? Para quem quer ser um intérprete? Qualquer pessoa pode? Como que é? Como a Solange tinha dito anteriormente, é preciso que ele tenha uma fluência na língua de sinais. Obviamente que a língua de sinais, dependendo do espaço onde ela foi constituída, vai influenciar no nível desse profissional. E ele pode hoje estar buscando uma faculdade, né, de formação. Hoje nós temos o Letras Libras, mas somente essa faculdade é muito pouco. Porque existem outras especificidades na área da profissão, como, por exemplo, na demanda hoje das instituições escolares, da faculdades, universidades, que esse surdo já frequenta, ele já é mestre, já é doutor, então precisa de profissionais que tenham também uma expertise, né, na questão educacional. Então tem que ter uma formação também na área de pedagogia, de educação, ou, né, uma formação que dê suporte para que ele possa estar, né, nessa luta aí. Solange, a Laura ressaltou uma questão importante, que é a pessoa com deficiência auditiva, né? Um surdo hoje ele é um mestre, é um doutor, né? O que a gente pode destacar aí do histórico, do acesso à educação do surdo ao longo aí da nossa história? A gente costuma estudar a história da educação de surdos a partir da criação do Instituto, né? Do Instituto Nacional de Educação de Surdos, com outro nome, era um colégio misto de meninos e meninas, que foi criado em 1857. Então, o Instituto, e é importante destacar isso, porque às vezes, quando eu estou dando aula de história, né, os alunos perguntam, professora, eu moro num determinado bairro, e o colega fala assim, INES, Instituto de Surdo, onde é que fica isso? O que é isso? Eu não sei nem do que se trata. E aí eu fico pensando assim, se você pesquisa os registros, né, do esforço que essa instituição pública federal fez ao longo da história justamente para divulgar a singularidade do surdo, o modo como ele aprende. A gente tem inúmeros compêndios do século XIX, revistas, almanaques, falando, olha, o surdo tem essa tal singularidade, é preciso que a gente reconheça que não são pessoas incapazes, ao contrário. Isso o almanaque 1876, 1898, enfim, década de 30. Então, tudo isso já está registrado. E é curioso que a gente, em relação ao intérprete, a Laura destacou um ponto importante, como é que começa essa história? Você vê, se os surdos estão, de uma maneira geral, junto com outros surdos, esses surdos têm familiares. Então, esse irmão, esse pai, que na eventualidade de serem ouvintes, eles vão aprender de alguma maneira aquela língua e eles são ali potencialmente tradutores e intérpretes dos seus pais ou dos seus filhos. Né? Você vê, tem um documento do Instituto de 1904, em que uma autoridade pública aqui, logo do início da República, manda um ofício para o Instituto Nacional de Educação de Surdos solicitando um intérprete com essa palavra, porque há uma dificuldade ali de uma comunicação entre o surdo e aquele órgão público, né? E preciso, marcou tal hora, e era uma convocação, convoca o diretor-geral do Instituto dos Surdos Mudos a apresentar um profissional intérprete, de modo que esse surdo seja, você vê, é mais ou menos um ensaio geral dessa lei do deputado Valdec Carneiro, né? Que agora atualizou, né? Vamos ressaltar como é que funciona hoje esse instituto, né, Solange? Para quem está assistindo a gente entender melhor, né, como que ele funciona. Você trabalha lá, né? Como que é o funcionamento dele? É um instituto federal, né? Nós temos ensino básico, ensino superior, né? Temos um curso de pedagogia bilíngue, né? Bacana. Onde as aulas contam com os tradutores e intérpretes, né? Toda a aula, né? É um curso de pedagogia. O ensino básico, a gente também presta serviços, apoio, né, aos sistemas de ensino do Brasil inteiro. Então, as equipes, os nossos profissionais viajam para o Brasil dando suporte, assessoria, enfim. É uma instituição federal, assim como é o Instituto Benjamin Constant e o Colégio Pedro II, as 3 instituições centenárias, né, criadas
pelo Império Brasileiro no século XIX. É basicamente isso. E como vocês Isso trabalhando... tudo, né? Vocês trabalhando lá, o que vocês recebem de retorno, né, dessas pessoas com deficiência, dos surdos, né, ao longo do processo educacional deles ali dentro do Instituto? O que eles passam para vocês? O que eu acho assim, muito interessante, eu vou falar do espaço onde eu trabalho, que é a faculdade. Muitos surdos que entram para a faculdade, eles já trazem, né, as suas marcas da sua escolarização. E passam pelo processo de onde eu também estou, no outro lado, que é da educação, do ensino fundamental. Então, como a gente está falando aqui de como é que é essa aquisição dessa língua, 99,9% dos surdos nascem de famílias ouvintes. Então, muitos pais também não aprendem. E muitas vezes eles ficam dependendo desse familiar para poder estar resolvendo as questões. Isso causa um certo constrangimento, uma falta de autonomia, né? Só para explicar também, desculpa te cortar lá. Sim. Quando a gente fala ouvintes, são pessoas que não são surdas, não são surdas, né? exato. Que é um termo que é termo, utilizado, isso, né? Verdade, verdade. E no movimento identitário, só para cortar, é o não surdo. É o não surdo, Ele não é exatamente. surdo, como se fosse uma coisa... Ainda totalmente adversa, porque muitas vezes, então, para comentar sobre isso, um surdo, quando vai lá, se inscreve para fazer, né, o vestibular, ou fazer a prova, né, e aí ele conta com uma equipe de intérpretes para dar esse suporte para ele poder estar fazendo essa inscrição, e ele entra, então ele ganha uma autonomia. E muitas vezes, quando chega no dia da sua formatura, os intérpretes estão junto, acompanham todo esse processo, e aí os pais chegam e falam, meu filho disse isso, porque ele vai lá, ele tem a sua autonomia, ele tem a sua voz, né, garantida ali. Então, quando a gente fala, muitas vezes os próprios pais, familiares, vêm perguntar para a gente, minha filha falou isso? Bacana. Ela disse exatamente isso? Muito bacana, né? A gente vai continuar essa conversa daqui a pouquinho, que a gente vai para o intervalo bem rapidinho. Você que está acompanhando a gente, não sai daí não, a gente volta já já.